Quem tem razão? Tá. Deputada, eu começo com a senhora. A deputada não está conosco ainda, né? Mas o deputado já está. Daqui a pouco a gente retoma lá, então vamos lá. Deputada, eu começo com o senhor. Cabe tudo isso na esplanada dos ministérios? Uma pergunta é se cabe. A outra coisa, precisava de tudo isso, porque nem com todos esse número gigantesco de ministérios está cabendo todo mundo a quem o presidente Lula, digamos, deve a resposta pelo apoio na eleição. Na sua opinião, deputado, cabe tudo isso? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todo. Boa tarde aos nobres colegas que estão aqui também presentes. Olha, tudo depende da política que vai se fazer. Quando o presidente Bolsonaro, nós ganhamos a eleição, ele assumiu, ele fez um compromisso de montar uma equipe chamada técnica. Aí misturou ali técnicos com políticos e acabou dando certo. Por a estrutura deu tão certo que fez o governador de São Paulo. Nós entramos juntos com a política em São Paulo e aí veio a eleição vitoriosa do Tarcísio de Freitas, que se tornou governador de São Paulo. Como o presidente Lula tem uma forma diferente de lidar com a política, eu acredito que vai dar certo sim, até porque, independente da cor partidária, o Brasil precisa dar certo. Eu acredito nisso, independente de quem ganhou a eleição. Nós precisamos se unir pelo país. Não podemos unir com as políticas contra aquilo que nós pensamos, mas o Brasil tem que dar certo e se o presidente Lula está fazendo dessa forma, eu acredito que vai dar certo. Se não der certo, nos próximos meses a gente vai ver aí o desfecho de tudo isso. Deputada Bia Kicis, eu vou fazer uma pergunta objetiva agora. Quando se fala em juntar tanta gente, em tese, normalmente o Congresso dizia assim, vamos apoiar o governo porque temos uma aliança programática. Com tanta gente diferente assim, é difícil acreditar em aliança programática. A segunda coisa é a lógica do Brasil. É um governo de coalizão, porque o Congresso tem muito poder, então você precisa ter apoio no Congresso. Não sei se é exatamente isso. Agora, ter 37 ministérios me parece muito mais um governo de cooptação, ou seja, eu comprei o apoio via toma lá da cá. Óbvio que o governo precisa ter apoio dos partidos, você governar com partidos é uma lógica, ninguém está fazendo uma campanha contra isso, mas 37 chama atenção. Que tipo de governo teremos a partir de agora, deputada? Boa tarde, eu quero cumprimentar meus colegas aqui de bancada, em especial aqui o deputado Cezinha, meu colega, amigo. Eu tenho uma visão diferente do deputado Cezinha. É claro, todo mundo torce para que o Brasil dê certo, né? Aqui ninguém quer o quanto pior, melhor. O problema é confiar que isso possa dar certo, né? A gente conhece o histórico dos governos Lula, da relação que o governo Lula mantinha com parlamentares, lamentavelmente, com esquema de mensalão, petrolão, e a gente vê realmente que tudo que foi conquistado pelo governo Bolsonaro, um governo austero, com um número reduzido de ministérios e com pessoas altamente capacitadas, infelizmente tudo isso está sendo jogado na lata do lixo. E os ministérios, além de você ter abundância de pastas, você tem também abundância de pessoas com problemas de corrupção, problemas de processos nas costas, falta de competência. Sinceramente, trocar um Paulo Guedes por um Fernando Haddad, me desculpa, eu não vejo como confiar que isso possa dar certo. O Adriano Cerqueira, cientista político, está conosco. Adriano, na sua opinião, precisava de tudo isso? Porque eu fiz menção há pouco que chama a atenção os 37 ministérios, porque nem com 37 está cabendo todo mundo. Ou, digamos, fez-se um apoio muito amplo e sem uma lógica de governo, ou não se tem um plano de governo para filtrar todo mundo e falar assim, não, os 37 são esses que vão fazer o meu governo acontecer. Na sua opinião, está acontecendo o quê? Porque nós estamos a uma semana da posse, a menos de uma semana da posse, e não está fechado esse grupo ministerial. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os deputados também. É um prazer estar com vocês. Olha, o sinal não é bom, né? Porque a gente vê um governo inflado, com muitos ministros, inclusive quem ficou de fora ou está ainda de fora reclamando bastante. Ao mesmo tempo, teve a PEC, né, do fura-teto, né? Que já é um outro indicador de que, já que você tem tanto ministério, tem que sobrar uma verbinha para cada um deles.
Então, a tendência que o governo está mostrando, esse novo governo Lula, é de ser o velho governo Lula e PT de sempre, com muitos ministérios, muito inflado, com muita gastança, né, e uma austeridade fiscal deixada de lado. E a gente sabe que isso não é nem a longo prazo, a médio prazo já gera problemas. E a gente não está com a economia tão bem equilibrada em termos fiscais, né? A razão de dívida pública, PIB, está alta, né? Mas podia estar muito pior, né? O Paulo Guedes conseguiu evitar isso. Então, assim, me preocupa bastante esse inchaço ministerial. É indicativo de que os aliados vão ter lá sua porção do governo federal e a tendência deles é gastar o máximo que puder para aproveitar esse quinhão de poder e de verba que eles conquistaram. Então, não sei se o Lula vai ter liderança, né, governança suficiente para poder conter isso, não. Eu acho que vai ser o contrário. Tá. Vamos lá. Deputado Cezinha, agora eu preciso voltar ao senhor diante do que o senhor disse aí, porque o senhor defendeu esses 37 ministérios ou o jeito do presidente Lula de governar. Não defendi, não. Não defendeu? Não, eu não disse isso. Não, negativo. Eu disse que isso nós só vamos ver daqui a alguns meses. Por exemplo, o cientista disse algo muito interessante aqui, que talvez isso não dê certo. De fato, por exemplo, o Lula ainda não tem o apoio do Congresso. E não acredito que terá fácil. Eu, por exemplo, eu sou do partido PSD e fizemos o vice de São Paulo. Eu não estarei em todas as pautas que o partido mandar eu votar. Não significa que o partido tem ministério, eu vou ter que votar com o que o partido quer, não. Eu tenho a minha ideologia. Agora, eu preciso acreditar no Brasil, é isso que eu estou dizendo. Se o presidente Lula, que tem a caneta, está acreditando que esse modelo vai dar certo, vamos ver nos próximos meses. Está dando ministério para um monte de gente. Eu, por exemplo, não estou e nem estaria contemplado num ministério desse, nem faria parte desse acordo, nem faço parte desse acordo. Eu vou votar com a minha consciência. Eu sou a favor de um parlamento livre, à vontade, para votar o que achar que deve, conforme a sua base que lhe elegeu. Como agora, por exemplo, eu votei favorável ao auxílio do povo, não favorável ao estouro. Eu votei aquilo que a minha consciência dizia que era importante votar. Se você vota de um jeito, você vai apanhar de um lado. Do outro jeito, você vai apanhar do mesmo jeito. Então, como eu, por exemplo, apanhei muito durante o governo Bolsonaro, que defendi as pautas que eu acreditava. E, no entanto, muitas coisas não deram certo, mas o Brasil cresceu. Você pega os combustíveis, por exemplo, a coragem do presidente Bolsonaro fez com que o combustível caísse de preço. E quem está usufruindo isso? O povo brasileiro. E o povo ainda está passando fome. O presidente Bolsonaro ajudou muito. Agora, se vai governar ou não, nós só veremos nos próximos meses. Tá, mas deputado, antes de ouvir a deputada Bia Kicis, deixa eu só entender um ponto de vista do senhor que chama bastante atenção. Eu estou dando certo, o país está conseguindo resolver problemas com austeridade fiscal. Conseguiu resolver o problema da inflação com uma mini reforma feita com o Congresso, inclusive em relação ao ICMS. O que foi notório no mundo inteiro. Agora eu estou vendo um governo que quer fazer completamente de um jeito diferente. Aliás, querendo inclusive derrubar a lei das estatais, que foi justamente a moralização nesse setor tão aviltado por governos do próprio PT. O senhor acha que esse jeito consegue dar certo? Olha, o que precisava ter dado certo era nós termos ganhado a eleição, mas o extremismo fez com que nós perdêssemos a eleição. Falas ruins do nosso Paulo Guedes, fala da Carla Zambelli, fala de outros colegas que fez com que nós perdêssemos o governo que estava indo tão bem. Agora eu preciso acreditar. O modelo não é o melhor que está sendo ditado? Não é o melhor, mas eu não tenho a caneta. Bora ver se o Congresso vai aprovar tudo isso, né? Então, eu acredito que nós precisamos, independente da cor partidária, continuar melhorando a economia, dando comida para o povo, baixando o combustível, baixando a comida, dando emprego. São Paulo agora, por exemplo, o Tarcísio está montando uma equipe fenomenal de políticos. Esse negócio de técnico que não sabe fazer política não dá certo. E vai voltar às obras de São Paulo, vai gerar emprego, por exemplo. Para isso, precisa estar um pouco acoplado com o Congresso Nacional e com o novo governo. Então, se vai dar certo ou não, só nos próximos meses, se o Congresso e o povo vai aprovar. Isso nós precisamos ver. Deputada Bia Kicis, o modelo é completamente diferente.
E aí tem uma coisa que é matemática. Se eu aumento por demais os custos sem ter compromisso de redução da máquina, muito pelo contrário, o que eu estou vendo é exatamente o oposto, eu começo a ter riscos para a economia que geram aumento de juros, que geram inflação, e isso tudo corrói, inclusive, os R$600 que são o novo Auxílio Brasil a partir de agora, o Bolsa Família. Na sua opinião, como é que isso vai acontecer, então? Deputado, acho que estamos sem seu som, por gentileza. O presidente Bolsonaro também prometeu um auxílio, manter o auxílio de R$600. Mas eu tive com o ministro Paulo Guedes, inclusive, para entender qual seria a proposta do governo Bolsonaro para manter os R$600. E fica muito claro o seguinte, a diferença que precisava se conseguir era de R$200, porque R$400 já estavam garantidos até na Constituição. A maior diferença é que o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que cuida da questão assistencial, é extremamente cuidadoso com a responsabilidade fiscal. Mas o governo que está prestes a assumir é um governo que não tem compromisso nenhum com a responsabilidade fiscal. E quem vai pagar por tudo isso, não tenha dúvida, são os mais pobres. A inflação vai voltar, nós estamos vivendo com deflação há vários meses. O Brasil foi o país que mais conseguiu ajudar os vulneráveis durante a pandemia. Os estados nunca receberam tanto dinheiro do governo federal. Tinha estado que já não pagava 13º, até a aposentadoria, está com as suas contas em dia, porque o governo federal ajudou a todos, independentemente de coloração política. Então, é muito triste quando a gente vê, né, o que está esperando o Brasil a partir do dia 1º. Eu sou uma pessoa que pretendo fazer uma oposição firme, responsável. O deputado Cezinha Madureira me conhece, sabe da minha postura, sou uma pessoa de diálogo, sou ponderada, presidi a CCJ com muito sucesso, houve muita resistência no início. Então, o deputado Cezinha falou aí do radicalismo. Tem muita narrativa. Por que só se fala dos radicais de direita? Ninguém fala do radicalismo da esquerda. Os discursos do presidente, do presidente eleito, né, Lula, e olha que a gente tem muita dúvida com relação às eleições, e eu não vou falar das urnas aqui não, para não criar polêmica, mas de todo o processo que foi altamente injusto, com conservadores sendo cerceados, calados, censurados. Nós estamos ouvindo o discurso do Lula dizendo o seguinte: não bastou tirar o Bolsonaro nas eleições, temos que tirar os bolsonaristas das ruas. O futuro ministro da Justiça também, dizendo que virá com a mão firme e pesada. Ou seja, será que haverá espaço para oposição nesse país? Eu temo muito por isso. Coragem para fazer uma oposição firme e responsável, querendo o bem do Brasil e do povo brasileiro, eu tenho, já demonstrei. Agora, temo muito pelo futuro do nosso país, porque extremismo de esquerda é o que não falta, está sobrando, e os democratas da esquerda estão pregando que é preciso acabar com a oposição para ter democracia de volta. Adriano, vamos lá. Eu tenho 2 parlamentares aqui que podem concordar ou discordar durante o processo de discussão no Congresso, o que é absolutamente democrático. Mas nós tivemos um episódio recente e eu confesso que chamou por demais a atenção, porque é uma excrescência, eu não vou usar uma expressão menor, em que o Congresso estava debatendo, no caso a Câmara estava debatendo sobre o orçamento, e de repente o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão liminar dizendo que o Bolsa Família podia ficar fora do teto. Ou seja, o Congresso discute o orçamento, essa é uma prerrogativa do Congresso, estava discutindo, não é que ele estava ausente do processo, e vem uma decisão. Que tipo de discussão pode acontecer no Parlamento, sendo que o Supremo pode decidir acima do que pensa o Parlamento? Sim, é extremamente preocupante o que aconteceu nos últimos 4 anos, né, exatamente durante o mandato do Bolsonaro, como que o ativismo, não é nem jurídico, judicional, é ativismo político mesmo, do STF chegou à enésima potência. Inclusive, esse episódio lamentável nem foi uma decisão do colegiado do Supremo, né? Foi uma decisão monocrática de um de seus ministros interferindo diretamente no debate que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. Essa intromissão, a meu ver, é uma intromissão indevida de um dos poderes sobre os demais, só os outros poderes podem conter.
né? Para a gente viver dentro de uma ordem democrática, uma república federativa com pesos e contrapesos. Então, eu acho que o Congresso Nacional, infelizmente, permitiu que houvesse essa situação. E eu acho que cabe agora ao Congresso Nacional, ao novo Congresso Nacional, colocar o STF no seu devido lugar constitucional, como o STF também faz isso com o Congresso Nacional e também o Executivo. Ou seja, o Congresso Nacional tem que ser mais ativo, tem que saber se impor também em relação aos seus ritos, né, aos seus processos legais. Foi absolutamente indevida essa intromissão dele e sinalizou de forma muito preocupante que, em termos fiscais no Brasil, qualquer gasto justificado como dissocial, e vou colocar esse dissocial com muitas aspas, pode ser feito, que não tem problema não, mesmo que não esteja previsto dentro do orçamento, se dá um jeito. Então, não foi uma decisão boa não, e eu acho que caberá aos novos congressistas essa missão, né, de repor o equilíbrio federativo que uma vez já existiu no Brasil e que nesses últimos anos, infelizmente, deixou muito a desejar. Deputado, um último questionamento para o senhor. Vou fazer o mesmo questionamento à deputada Bia Kicis, mas fica à vontade também para fazer uma ponderação. Sim. Eu tenho mais 3 minutos, mas quero ouvi-lo em 1 minuto para depois ouvir a deputada e também mais uma vez o Adriano. Que Congresso... Eu quero fazer algum... Pois não, deputado. Eu quero fazer algumas ponderações com relação ao que a minha colega Bia Kicis fez aqui. Claro. Quando eu digo de extremismo, eu repudio o que o ministro Fábio Dino está fazendo. Acho que o Congresso vai ter que rever várias situações aí, porque não é com extremismo, seja de direita ou de esquerda, que a gente resolve o problema do país. Eu, de fato, eu acredito, eu tenho direito de acreditar e pensar o que eu quero, e os meus eleitores, através da minha liderança, que vota quase 150 mil votos em São Paulo, numa eleição extremamente difícil, que votam em mim, acreditam assim. O que fez a gente perder a eleição foi o extremismo das falas do salário mínimo do Paulo Guedes, e foi, sim, a deputada de São Paulo saindo com a arma da mão, sem necessidade, tirou mais de 2 milhões de votos da gente. Agora, se o próximo ministro está fazendo algum extremismo, ele vai ter que se explicar para o Congresso. Com relação ao STF, eu quero elogiar o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem coragem de debater esses assuntos. Imediatamente já veio com um remédio. E é preocupante o que o judiciário tem feito, inclusive fez conosco esses 4 anos, mas às vezes por falta do Congresso legislar e das falas muito duras nossa, que acaba atingindo o ego pessoal das pessoas. Então, quem é político tem que ter a arte, como a Bia Kicis falou aqui, de no início teve resistência, mas ela baixou o tom, se adequou à política, porque o Congresso é político. Como é que a gente vai mudar isso? É político, tem que fazer política. Política se faz com conversa, com diálogo, independente de pessoas, independente da cor partidária. Quem tem que ser beneficiado é o povo. Então, eu acho que se alguém está com extremismo de esquerda, vai ter que, daqui para frente, começar a se ajustar, o que não conseguimos desses 4 anos, mas eu quero votar aquilo que for bom para o povo brasileiro, principalmente para baixar o preço das coisas e dar comida para o pobre. Tá, eu vou aproveitar a fala do deputado para ouvir a deputada Bia Kicis pela última vez aqui. Como é que o Congresso vai reagir se, por um acaso, durante um processo de discussão absolutamente natural, que se espera que o Congresso faça, no meio do processo vem uma decisão do Supremo anulando qualquer discussão como aquela? Qual vai ser a resposta do Congresso na próxima gestão, deputada? A gente já está vivendo isso. Isso aconteceu com a PEC do voto impresso auditado. No meio do processo legislativo, ministros vieram para dentro do Congresso para interferir no processo legislativo. E nós tentamos, de todo jeito, colocar limites nessa atuação. Infelizmente, não conseguimos. A gente espera que o novo Congresso tenha mais sorte, mais êxito, mais pulso. O que nós queremos é exatamente a independência e a harmonia entre os poderes. Quando um dos poderes entra na atribuição do outro, isso não é bom para a democracia de forma alguma. Agora, o Senado precisa fazer a sua parte. Enquanto o presidente do Senado se recusa a examinar sequer os pedidos de impeachment que chegam até lá, exatamente questionando esse tipo de atitude
de ministros do Supremo, como se os ministros, eles fossem completamente acima da lei, isso não vai dar certo. Nós precisamos mudar isso, precisamos de um Congresso que tenha mais pulso, firmeza e, principalmente, que honre o seu papel, a sua missão que está no artigo 49, inciso 11 da Constituição. Compete ao Congresso Nacional zelar pelas suas atribuições. Isso não tem sido feito, isso é gravíssimo. O Congresso tem se omitido com isso, está concorrendo para que o Supremo faça todos os abusos que tem feito. Adriano, último questionamento para você. Nós teremos uma eleição para presidente do Senado. Você acredita que essa decisão do Gilmar Mendes pode ter virado voto na próxima legislatura, ou seja, dos senadores que vão tomar posse, o terço que chega agora, inclusive com os 2 terços que lá permanecem, de ter um novo presidente do Senado, ou Rodrigo Pacheco consegue ficar forte e se manter no poder? Porque, a se levar em conta, e a deputada fez menção aí, o comportamento de Rodrigo Pacheco até agora vai continuar tudo como antes, não vai mudar nada. Sim, a minha grande dúvida é exatamente quem vai ser o futuro presidente do Senado. Há um certo favoritismo, né, para o Rodrigo Pacheco por ser o atual presidente, mas eu acho que a situação dele não está tão fácil, não, porque o Senado foi renovado, está mais conservador e com um perfil que exige uma ação mais determinada em defesa da instituição, que não é apenas o Senado, mas o Congresso Nacional. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Então, eu acho que o Rodrigo Pacheco ele pode ter pedido, sim, com essa decisão do Gilmar Mendes e essa falta dele, né, de postura, de cobrar as coisas. Então, eu acho que ele pode ter aumentado as dificuldades dele. É difícil saber, né, porque é muito bastidor, né, não são muitas pessoas, então predomina as conversas, né, inclusive esses acertos, né, com tantos ministérios que pode até influenciar na futura escolha do presidente do Senado. Mas com certeza eu acho que a situação do Rodrigo Pacheco está mais difícil do que quando ele foi eleito a primeira vez e pode ter alguma surpresinha aí vindo aí no Senado ano que vem.